Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. A morte não mata o amor aos nossos filhos. Só amando a Deus você consegue entregar 2 filhos de volta, sem que essa dor destrua você e sem que você atrapalhe o seu filho do lado de lá. Célia Diniz. Curando a dor da morte. Querido pai, não acham você e a mãezinha que já choramos o suficiente? Não tenha dúvidas, estou vivo, mais acordado do que no tempo em que eu dormia no corpo pesado, e preciso de sua tranquilidade e da sua força de pai e companheiro, a fim de complementar a minha transfiguração. Não permita que a tristeza lhe ensombre o espírito. Lembre-me alegre e feliz. Não metalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que viveremos e de que Deus só permite a perenidade da alegria. Alex Augusto Pandolfelli. Essa mensagem é do Espírito Alexandre Augusto Pandolfelli aos seus pais, psicografada por Chico Xavier, publicada na íntegra no livro Amor e Saudade, organização de Rubens Silvio Germinazzi, da editora Ideal. Transcrevemos acima pequeno trecho de uma carta recebida mediunicamente por Chico Xavier, através da qual o espírito Alex Augusto, falecido aos 19 anos de idade, envia notícias e conselhos aos amados pais, Elvira e Jules Verne, desolados com a partida inesperada do filho querido. Alex sofreu uma parada cardíaca quando passeava em cidade praiana no estado de São Paulo, distante da companhia dos familiares. Consta que Alex, de vida escolar inconstante, costumava dizer à mãe desde criança que não adiantaria estudar porque ele não passaria dos 18 ou 19 anos, prevendo assim a sua desencarnação em plena juventude. Muitos se revoltam contra Deus nesses casos de mortes prematuras. Precisamos compreender que a vida da Terra é passageira, porque aqui não é o mundo principal. Nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual, e a Terra é um mundo secundário, porque de caráter transitório. O mundo corporal não é o único nem o principal. Portanto, retornar ao universo espiritual não pode ser visto como uma tragédia em nossa vida, embora sempre fique a saudade do ente querido que deixou esse plano na existência. O que morre, na verdade, é o corpo físico, e a alma, liberta da matéria, regressa à dimensão espiritual, à sua verdadeira morada. Poderíamos comparar a morte ao retorno de um homem à sua pátria após longo período no estrangeiro. Somente conseguiremos curar a dor da partida do ente amado quando aceitarmos essa realidade. Isso é, quando admitirmos que a vida na Terra é passageira, apenas uma etapa que o espírito cumpre dentro do ciclo evolutivo, sem jamais deixar de existir em outros planos de vida. Nossa missão na Terra. Renascemos no mundo físico para realizar estágios de aprendizado, visando ao nosso progresso intelecto-moral. Cada um vem com uma cota diferente de tempo, proporcional às experiências que deve realizar. Quanto mais experiências programadas, maior o tempo disponível. Quanto menor a necessidade de experiências, menor o tempo de duração da reencarnação. Cumprido esse período, seja ele maior ou menor, deixamos o plano terreno e retornamos às regiões espirituais, com a bagagem das vitórias alcançadas e das lições não aprendidas. A partir desse balanço, programamos futuras experiências de regresso ao planeta Terra através de novas reencarnações, sempre visando ao nosso adiantamento. Nisso, compreendemos um dos princípios básicos do Espiritismo, a respeito da nossa evolução espiritual. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuadamente. Tal é a lei. Está no Livro dos Espíritos essa frase aí, turminha. O Educador e Codificador também. Volume 2, do Allan Kardec. É sob tal aspecto que precisamos encarar a morte.
Ela é apenas uma parte do ciclo da sua evolução. É o término de uma fase, mas não é o fim de tudo, apenas o recomeço de uma nova etapa. A morte não dá a última palavra porque a vida sempre triunfa onde quer que o espírito se encontre. O jovem Alex concluiu o tempo que lhe fora destinado pela justiça divina e voltou ao mundo espiritual, mais amadurecido com as experiências realizadas. E do lado de lá manda notícias através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, chamando a atenção dos pais para as questões muito importantes. Destaco aqui os seguintes pontos para nossa reflexão, porque cedo ou tarde todos nós também, um dia estaremos experimentando a dor da separação de alguém que nos é muito caro e que viajou para regiões do infinito. No primeiro ponto que ele coloca aqui: querido pai, não acham você e a mãezinha que já choramos o suficiente? No mundo espiritual, Alex está preocupado com os pais que não param de chorar. Ele deixou o plano físico no mês de julho de 1982 e a mensagem a que estamos nos referindo é a de fevereiro de 1984. Portanto, 1 ano e 7 meses após a sua desencarnação. É justo que choremos a partida de um ente amado. É perfeitamente compreensível e humano que derramemos lágrimas de dor nesses momentos de sofrimento, sobretudo quando somos surpreendidos com uma partida inesperada, como ocorreu com os pais de Alex, mas esse choro de lamentação ou revolta precisa ter fim. E é exatamente isso que Alex está tentando dizer aos pais. Chega de choro, chega de tristeza. Quando a nossa tristeza não tem fim, estamos a um passo muito próximo da depressão. É por essa razão que Alex diz ao pai: não permita que a tristeza lhe assombre o espírito. Ensombrar é encobrir-se de sombra. Portanto, podemos afirmar que a tristeza é uma sombra em nossa vida, como se fosse uma nuvem que impede os raios de sol de iluminar o nosso caminho. Quem se deixa contaminar pela tristeza fecha as portas da felicidade em seu caminho. Até hoje ninguém conheceu uma pessoa verdadeiramente feliz, que vive seus dias numa tristeza sem fim. O pai de Alex experimentava semelhante situação. Estava com a alma coberta pelas sombras da tristeza. Isso preocupava bastante o filho, que, não obstante, estivesse vivendo no mundo dos espíritos. Sentia e sabia tudo o que se passava com os familiares que ficaram na terra. A tal respeito, vejamos as palavras consoladoras do Espírito Sansão. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa sombra os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. A saudade fica para sempre, mas a tristeza e a revolta devem passar, porque compreendemos que nossos entes queridos não morreram, nem se desligaram de nós, apenas se transferiram de domicílio para as regiões espirituais. Vamos assim dizer, mudaram de endereço, mas ainda conservam os laços de amor e amizade que a morte não destrói. Alex compreendeu que após 1 ano e 7 meses de sua partida do plano físico, já era hora de os pais trocarem as lágrimas de tristeza pela compreensão de que a morte não existe e que os que amam sempre estarão juntos pelos fios invisíveis do pensamento. É por essa razão que o filho suplica ao pai: preciso de sua tranquilidade e da sua força de pai e companheiro a fim de complementar a minha transfiguração. Muitos espíritos no além sofrem pela intranquilidade dos familiares que ficaram na terra. Como foi dito, nossos entes queridos após a morte continuam ligados a nós e sentem tudo o que se passa conosco. Nossa alegria deixa-os contentes e nossa tristeza os entristece. Nossos elogios os abençoam e nossas críticas os perturbam. Daí porque o jovem Alex escreveu dizendo que necessitava de tranquilidade do pai. Precisa da sua força e companheirismo a fim de seguir tranquilo e confiante em sua nova etapa de vida. Nosso amor pelo amigo querido que partiu não se acaba com a morte. O que faríamos a ele se estivesse encarnado conosco? Precisamos continuar fazendo após a vida,
após a viagem que ele compreendeu ao mundo espiritual. Que ele empreendeu ao mundo espiritual. O amor carece de se tornar mais forte na distância. A amizade precisa se engrandecer mais ainda ante as barreiras que separam os dois planos da vida. Mas falamos de um amor alegre e não de um amor triste que faz sofrer quem partiu. Falamos de um amor sem apego e que aceita a viagem do ente querido na certeza que isso era absolutamente necessário ao seu progresso espiritual. E não de um amor que, a miúde, só pensa em si mesmo e nos prejuízos que a falta do outro nos causará. Quem partiu continua precisando do nosso amor. Vejamos o que o Alex pede ao seu pai. Lembre-me, alegre e feliz. Não pentalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que viveremos e que Deus só permite a perenidade da alegria. Os que ficam na terra precisam ajudar os que partem com bons pensamentos, boas palavras, boas lembranças e boas atitudes. Alex pede ao pai que se lembre dele alegre e feliz. Ele não quer que o pai fixe o pensamento nos momentos finais da existência física, naqueles derradeiros instantes em que a parada cardíaca retirou o filho do mundo físico. Alex clama ao pai que o relembre alegre e feliz e explica que Deus só nos deseja alegria constante pela certeza de que viveremos todos para sempre. Que maior alegria poderemos ter ao saber que nossos amores não morreram, que a morte não roubou nossos filhos, que todos venceram a frieza da sepultura e vivem nas cercanias do além, muitos, muito próximos a nós, à espera do grande dia do nosso reencontro. Saudade sim, tristeza não. Meditemos nessa mensagem de autoria desconhecida, mas que tão breve, tão bem reflete a voz das almas queridas que hoje se encontram no mundo espiritual, querendo curar o nosso coração das feridas da morte. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela, como sempre foi. Mensagem atribuída por alguns a Santo Agostinho, embora não haja fonte segura para tal afirmação. Então, assim, curando a dor da morte, no livro Alânia, que é do outro canal, ainda hoje a gente estava falando sobre isso, esse livrinho aqui, tem no outro canal do YouTube. Na Alânia, a gente tem uma esperança muito grande da vida após a morte física. Eles dão detalhes de como é um outro planeta, como que é a evolução de outros planetas, como que é a visão de outros espíritos mais evoluídos, menos evoluídos. Então, a gente tem a certeza do que tem no livro dos espíritos, que existem várias categorias de mundo e várias categorias de grau de espírito. A Alânia vem e complementa tudo isso, através de um relato descritivo, minucioso, de tudo o que ocorre fora do planeta Terra, que a gente não tem essa visão, por ser imperfeito, por ser espírito ainda muito arraizado na matéria. Então a gente até sabe que existe, nós já viemos de outros planetas, nós já viemos de outras situações no plano espiritual, do qual a gente tem esse conhecimento, porém quando chega aqui a matéria é tão densa que a gente esquece. E não acredita que existe vida após a morte física. Quando a gente não acredita na vida após a morte física, a gente sofre. A gente sofre pela perda de entes queridos, a gente sofre se a gente vai morrer, para onde a gente vai, o que vai acontecer com a gente. Tem gente que tem fobia, imaginando como é que vai ser dentro do caixão. Ai, já pensou ficar dentro do caixão fechado? Vai dar falta de ar. Oh, peraí, falta de ar dá na matéria. A matéria já vai estar morta, ela vai sentir o que lá dentro? Nada.
Agora, o teu espírito pode sentir se você for um cara ligado à matéria. Você vai ficar ligado ao teu corpo e você vai sentir falta de ar. Então, você não quer sentir falta de ar? Desliga da matéria. Começa a viver pro lado espiritual. Eu não sei se eu fui uma pessoa espiritualizada. Eu olho para trás e eu falo que eu fui uma pessoa muito pior do que eu ainda sou. Sou cheia de defeito, cheia de falha, cheia de vício. E lá atrás eu fui muito pior. Então eu não acredito que eu tenha sido muito espiritualizada. Eu não trabalhei muito esse lado espiritual. Eu fui muito materialista e ainda sou. Ainda gosto de coisa da matéria. Eu vivo dentro dela. Acabei de falar isso para um amigo. Falei, tem coisa que eu como que eu não consigo parar de comer. Não é compulsividade, vício naquele tipo de comida, mas é um costume. Eu fui acostumada a comer pão com manteiga, café com leite de manhã, por exemplo. É matéria. Ah, mas tem que parar com isso, comer com ovo, comer não sei o quê. Eu não acho ruim que me dê opinião. Eu acho bom, a pessoa está cuidando de mim. Mas também não é má vontade minha de falar que eu não consigo. Porque para mim, se eu comer um ovo de manhã, é como se eu estivesse almoçando. E eu não tenho estômago para isso. Então tem algumas coisas que nós somos viciados, nós temos hábitos, costumes de uma vida inteira. E o fato de eu ter esse hábito da má alimentação, eu também tenho outros hábitos ruins que estão ligados à matéria. E a hora que eu for para o caixão, eu não sei como é que vai ser. Eu também tenho medo de chegar ali e sentir falta de ar, palpitação, solidão, desespero. Ué, eu sou normal, eu sou um espírito imperfeito. Então nós temos medo da morte física. Nós temos. No fundo, nós temos esse medo. Porque é um desconhecido. O que vai acontecer lá do outro lado, gente? Né? Como que nós vamos ser recebidos? Vai ter gente para ajudar a gente? Nós vamos sozinhos? Nós vamos para um umbral? Para que lugar que nós vamos? O que vai acontecer? É muito incerto, por mais que a gente estuda. E a Lânia, ela mostra detalhes que é para dar uma certa segurança, que é para incentivar, para motivar, não a morte, mas essa transição, ser mais tranquila, tanto para nós que vamos, como para aqueles que nós amamos e que também vão. Algumas leituras, elas tiram um pouco esse medo, essa insegurança. É muito bom estudar. Quando eu era espírita principiante, bem principiante, eu falava que eu era espírita, mas eu não era espírita ainda, né? Eu já estava na doutrina há quase 10 anos e, no entanto, eu não era praticante, eu não era uma pessoa atuante, eu só dizia que era espírita porque eu assistia palestra, tomava passe, trabalhava na casa espírita em algumas coisas, mas no superficial, porque quando eu perdi meu filho, eu vi que eu não era espírita. Porque eu chorei 1 ano. Eu fiquei 1 ano de luto. Meu marido foi direto para o céu quando ele desencarnou, porque ninguém aguenta uma mulher chorando 24 horas por dia por 1 ano. Ele aguentou. Eu só chorava. Falava, meu Deus, fui eu que não consegui cuidar, fui eu que não protegi. Eu me culpava demais. Eu ficava com medo dele ter sentido dor, dele estar sofrendo. Então eu me culpava. O meu choro em relação ao filho era culpa. Eu me sentia culpada. Passava pela cabeça, a vida e a morte pertencem a Deus? Sim, mas não era suficiente para tirar minha culpa. Porque eu, como mãe, eu tinha que proteger, não podia deixar aquilo acontecer. Depois de 1 ano sofrendo, fazendo meu marido sofrer, trabalhando, chorando, ganhando dinheiro para, sabe, as coisas não rendiam, a gente passava necessidade, nada caminhava, porque era só negativismo, era só tristeza. Eu vivi o caos no psicológico, o caos. E eu pastei muito nesse momento. E olha que isso já aconteceu vai fazer 29 anos. E eu confesso para vocês que por mais que eu tenha estudado e estudo até hoje, é uma dor que não cicatriza. Não cicatriza. Perder um filho não cicatriza. Não tem o que cicatrizar isso. Não tem remédio que cure. Nem Deus, nem Jesus, nem nada. Até agora eu não consegui me curar. Eu consegui amenizar, mas curar não.
Aí ele veio numa sessão espírita, eu estava lá dando apoio, eu só estava na parte de sustentação, de fazer prece, numa prática mediúnica. Uma mulher chorando na minha frente, no banco da frente, eu comecei a fazer prece pela mulher que chorava. Deu uma comunicação de uma criança, e a criança falando para a mãe, para de chorar. Quanto mais a criança falava, para de chorar, mais a mulher chorava. E eu mais fazia prece pela mulher e pela criança, porque a impressão que eu tive é que aquela comunicação era para aquela mulher. Quando terminou aquela noite, a criança falou, mãe, eu só precisava daquele tempo, você me deu aquele tempo, foi bom para mim, você me ajudou, eu não tinha nada a ver com você e com meu pai, eu sou um espírito que estava passando no local, senti a energia sexual e aproveitei o embalo e entrei. E como vocês não estavam protegidos, vocês estavam vivendo aquele momento muito eufórico, né, de jovens, sem vigilância nenhuma, eu consegui furar a fila e entrei. E consegui os 3 meses que eu precisava. Só que ele falou isso em outras palavras, e eu não conseguia entender o que a criança estava falando direito, porque eu estava em prece pela mulher e pela criança, eu não estava reparando direito o que ele falava. Mas ele falou essas coisas. Aí terminou, eu estava indo embora para casa com o dirigente do trabalho, ele falou, Padre, você viu quem teve lá na comunicação hoje? Você ficou feliz? Eu falei assim, quem? Meu avô? Porque eu espero notícia do meu avô até hoje e não tem. Ele falou, não, o seu filho. Eu falei, eita, que hora que eu não vi isso? Ele falou, aquela criança que pedia para a mãe parar de chorar. Eu falei, aquela criança que mandava a mãe parar de chorar, não é aquela mulher que estava chorando na minha frente? Ele falou, não, era você, era seu filho. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu fazendo prece lá para a mulher, fazendo prece para a criança, eu não prestei direito atenção no que a criança falou. Aí ele me contou o que a criança tinha falado, agradecendo os 3 meses, que ele só precisava daquilo e que ele não era um espírito ligado a mim e meu marido, que não tinha nada a ver com o contexto da história que eu vivia, que era apenas aquele momento que ele precisava, os 3 meses. Tá bom. Aquilo amenizou, mas que nem eu falei, curar não cura. De qualquer forma, eu estou na carne, eu ia fazer um papel de mãe. E mãe é Freud, né, gente? Mãe é mãe. A gente é besta. O filho pode fazer o que for, que a gente ama incondicionalmente. Eu não sei. O espírito que vem para fazer papel de mãe é tonto. Eu acabei de crer que é. Então, eu acalmei, mas não curei. Aí eu continuava orando por essa criatura. De tempos em tempos eu tinha notícia dele em sonho. De tempos em tempos eu comecei a ter notícia dele em desdobramentos no trabalho mediúnico, e com isso eu consegui acompanhar essa criatura, que não era para ser meu de verdade, mas que acabou tendo uma liga de amor, porque eu amei ele primeiro. Então ele aparece para mim, ele me abraça, ele me beija, ele faz carinho, ele sorri para mim. As últimas vezes, ele, mãozinha, né, levantada, pedindo colo e aquele sorrisão, gordinho. Só que ele está em forma de bebê até hoje. Ele deve estar agora, no plano espiritual, ele deve estar em torno de 4, 5 anos de idade. Aqui, se fosse aqui. Ele está com um corpinho no plano espiritual, o perispírito dele é em forma de 4, 5 anos, porque ele é um espírito muito endurecido e com vícios. Essa criatura tem vícios. Então, ele está sendo tratado, ele está sendo preparado para uma nova encarnação que a gente não sabe quando, mas pelo menos não está no umbral. Ele está sendo bem tratado. Ameniza o coração da mãe aqui? Lógico que ameniza. Sabendo que ele não tem nada a ver comigo, não amenizou em nada. Porque a gente, que nem eu falei, mãe é bicho besta. A gente está vivendo o papel de mãe, então é um filho, não tem como tirar isso da cabeça. E passar por cima da morte física e falar não aconteceu nada, tinha que acontecer e tá tudo certo. E encerra o assunto. O assunto nunca vai ser encerrado. É uma experiência de dor que eu não desejo para o meu pior inimigo. Você pode perder tudo, como eu já perdi casa um monte de vezes, móveis um monte de vezes, dinheiro, emprego, até a minha saúde mesmo, que eu já perdi um bom bocado dela. Não dói tanto quanto perder um filho, quanto não ter mais ele, né, a chance de você ter ele ali no teu colo, na sua responsabilidade, de você poder estar cuidando. Mas aí Deus me abençoou que depois de 2 anos veio o Rafael. E para o Rafael, nada nós deixamos faltar. Eu e o pai dele, enquanto o pai dele estava vivo. O pai dele era um bobo da corte, chegava meia-noite, 1h da manhã em casa do serviço,
ia ficar de 4 no chão para ele virar cavalinho pro filho. 4 horas da manhã ele estava de pé de novo para ir trabalhar. Eu, mais dura, mais limitadora, autoritária, mas sempre com muito amor, sempre com um desejo de fazer o melhor, mesmo que talvez não foi o melhor para ele, mas foi o meu desejo. A minha consciência diz que o que eu fiz foi o melhor que eu pude fazer. Mas vou falar a verdade. A perda daquele primeiro não tem nada nem ninguém que repõe. É você cicatrizar ela todo dia com gotinhas de otimismo, de entendimento da doutrina, do mundo espiritual, para amenizar um pouco esse vazio, essa dor que fica. Porque a gente, enquanto mãe, não tem nada que supra a vida de um filho. Não tem. Quando a gente fala que mãe pode dar a vida dela por um filho, não é da boca para fora, não. E não é certo. Pela lei divina, não. Cada qual tem que responder pela sua vida. Se alguém falar para mim assim, o Rafael tá passando por uns perrengues lá, com Deus livre guarde, que isso não tá acontecendo, mas é um exemplo, né? Tá passando uns perrengues lá e fez um acordo com a agiota. O agiota tá querendo matar o teu filho. Aí eu pulo na frente, o agiota pode me matar, mas não vai colocar a mão no meu filho. Mesmo sabendo que a escolha, que o erro é dele, eu tô dando um exemplo, não é. Graças a Deus essas coisas ele não mexe, pelo menos que eu saiba não. Mas se acontecesse um negócio desse, eu não pensava 2 vezes, pulava na frente. E é errado, porque cada espírito é individual, nós fazemos papéis, ora pai, ora mãe, ora filho, ora irmão. Cada qual tem que colher o que planta. Tá errado mãe fazer um negócio desse, eu pulo na frente. Mas a gente pula. Porque, como eu falei, mãe é bicho besta. A gente veio nesse papel para ser besta. Não devia ser mãe, devia ser eu sou besta. Porque é um amor assim extraordinário. Não existe outro amor igual. O amor de mãe é um amor extraordinário. E para curar a perda de um filho, ninguém vai conseguir curar isso assim, rápido. Vai precisar de várias encarnações, vai precisar de várias experiências, vai precisar cicatrizar de verdade essa dor. E a gente só cicatriza mediante as gotinhas de incentivo, de motivação, de fé, de esperança, de que a vida continua. É o remedinho paliativo. Jesus veio e falou, a morte não existe, eu estou aqui para provar. Mas nós somos imperfeitos, nós estamos longe desse entendimento que a vida continua após a morte física. Principalmente quando é um ser que a gente ama muito. Porque mãe ainda tem esse negócio do apego. É meu filho. E não é. A gente sabe que todos nós somos irmãos, que nós somos filhos de um único Criador, Deus. Nós temos essa consciência. Porém, na prática, para seres imperfeitos que ainda somos, dói. A perda de um ente querido dói. O que a gente tem que aprender com tudo isso aqui, com esse texto? Que a gente vai ter que continuar curando essa dor. Tratando essa dor. E tratando através do quê? Das cartas psicografadas, dos sonhos, dos desdobramentos, das orações, dos estudos paliativos. Para sustentar o nosso espírito, trazer o entendimento para um dia de fato ser curado a dor da perda. Porque a dor da perda, quando tem esse apego, e nós mães, nós temos esse apego. É difícil mãe não ter apego. A gente não tem tanto apego pelo marido, por outras funções que existem em nossa volta. Mas pelo filho, a gente tem um apego tremendo. Eu acho que o que lasca a gente é os 9 meses da gravidez, sabia? E eu tenho para mim que é. Que a única diferença do amor de um filho, de um marido, de um irmão, de um pai, uma mãe nossa, é que nós carregamos essas criaturinhas aqui dentro. Nós cuidamos, protegemos, ficamos aqui, 9 meses, né? Então, é nosso. Quando meu filho saiu da minha barriga, que todo mundo queria colocar a mão, eu queria morder. O filho é meu. Mas ainda assim, o primeiro banho quem deu foi o pai. Porque eu tinha medo de colocar a mão nele, ele escorregar e tal, e ia acontecer qualquer coisa. Porque eu sou muito desastrada. Quem deu o primeiro banho foi o pai. Mas ainda assim, eu ali, do lado, olhando. Vocês vão falar assim, doida? Mas muitas mães vão ver esse vídeo e vão falar, eu também sou doida. Porque mãe é assim.
Então, para curar a dor de um ente querido que partiu, são em doses de paliativo, todo dia fazer oração. Na hora que a gente sonha, a gente agradece, nos reencontros através do desdobramento, das sensações, que nem eu falo. O meu marido, eu sinto ele vira e mexe. Foi ontem à noite? Foi. Ontem à noite. Eu tava deitada, jogando, que eu tenho mania de todo final de noite eu deito na cama e vou fazer joguinho de celular. Falei pro meu médico que eu ia começar a fazer isso aí por causa da minha memória. Aí eu fico lá no joguinho de noite. Eu começo umas 9 da noite e vou até meia-noite, 1 hora da manhã, eu fico lá, jogando, toda noite. Ontem à noite eu tava jogando, escutando música e jogando. Aí eu olhei pra parede, os desenhos que tem na parede do meu quarto, foi feito com massa corrida nos dedos do meu marido. Ele passava os dedos na parede e fazia desenho com a massa corrida. E aí, do nada, eu parei de olhar a tela e comecei a olhar aqueles desenhos e comecei a sorrir. Eu falei, esse bendito tá aqui. Ele tá aqui de novo, né? Tô sentindo que eu tô olhando os dedos dele para lembrar do tamanho que era a mão dele, o carinho que ele tinha com essa casa, o carinho que ele tinha com a gente. E começou a vir um monte de lembrança dele ali, do nada. Eu tava jogando. Isso são momentos que a espiritualidade permite que o espírito chegue até você, para matar a saudade, para falar, tô aqui, não esqueci de você não, você não tá sozinha. E eu agradeço que eu ainda tenho isso. Às vezes não é o suficiente, às vezes eu sinto uma falta do meu marido tremenda, gente. Às vezes eu queria ele aqui, eu queria o colo dele, eu queria o abraço dele, eu queria a proteção dele. A gente não fica curado totalmente com as perdas. Aí eu volto a dizer, perda de filho, então, piorou. É um lado que a gente tem de apego, né? É por isso que o André Luiz demoraram com o André Luiz no plano espiritual para que ele pudesse vir visitar a família dele, encarnada. Porque a família, a questão de tempo é diferente, o tempo no plano espiritual e o tempo daqui da Terra. Para eles, no plano espiritual, tinha passado muito rápido o tempo. Para a Terra, tinha passado anos. A mulher do André Luiz já tinha se casado novamente. Então, o André Luiz não podia vir para cá e ver a esposa com outro homem. Ele ia achar que ela traiu ele, porque a questão de tempo é diferente. Então, demoraram bastante para trazer o André Luiz. Esclareceram bastante ele para depois trazer ele para ver a mulher. Para ele entender que já tinha passado o tempo e que ela não estava mais sozinha. Que ela podia ter um outro companheiro, porque agora a vida dela na Terra é uma e a dele no plano espiritual é outra. Eu ainda brinco com meu marido, eu falo, você não arruma nada aí, sério não, quer dar uns beijinhos, pode dar, mas na hora que eu chegar sou eu, hein? É apego, é umas brincadeirinhas sem graça, mas é apego. Vai que eu chego lá, ele tá com outra lá, que nem meus amigos vira e mexe, eles tinham um bar na minha cara, eles falam, Patrícia, o Edson vai falar pra você, mulher, era até a morte separe, a morte já separou, vai pra lá que eu vim pra cá. Mas não é bem assim. A gente já se encontrou algumas vezes e ele falou, você pode fazer o que você quiser aí, mas depois quando você chegar aqui nós vamos montar uma nova encarnação juntos. E a esperança que eu guardo no coração é essa aí, de estar com meu marido novamente. Perdão a gente já perdoou faz tempo, a gente vivia brigando, a gente vivia se perdoando. A gente parecia mais 2 irmãos briguentos do que um casal. Então, espíritos afins que se amam, que gostam realmente um do outro, que têm um porquê de estar junto, eles não vão se separar. Nunca. É um paliativo e tanto para nós. É uma forma de curar a nossa dor da perda. Se você realmente ama a pessoa que você perdeu, você não perdeu. Ela tá aí. E vocês vão se reencontrar. Seja aqui, seja em outro plano, seja no sonho, desdobramento. Mas vocês não vão ficar sem se ver. Isso é fato. É o que eu posso dizer para vocês na prática. A morte física existe, a morte espiritual não. Na prática eu sei disso. Algumas coisas não é que eu duvido, é que eu ainda não tomei o comprimidinho que vai curar. Por enquanto só estou tomando os comprimidinhos que são paliativos. Então em doses pequenas eu vou compreendendo esse processo, porque eu sou Santo Tomé. Então eu preciso que sejam em doses pequenas, não adianta chegar tudo de uma vez em mim que ele não vai. Eu freio e não consigo, eu empaco. Então a espiritualidade é tão benevolente comigo que eles vão dando em dose pequena, para eu realmente acreditar. Chegar nesse livro da Alânia, como eu cheguei agora, é uma forma e tanto de acreditar que a vida continua. Vocês não têm ideia como esse livro tem me feito bem. E aí vem essas cartas
psicografadas. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu consigo fazer psicografia para os outros. Então, que raio de médium sou eu? Que acredito que a espiritualidade está conversando comigo para eu poder mandar uma cartinha para um amigo que vem buscar um consolo e eu não acredito do outro lado. Então, assim, Deus me colocou de várias formas para entender, para acreditar que a vida continua no plano espiritual. Mas tem dores, como eu falei. Eu podia tomar um xarope e curar da gripe de uma vez só, não é isso? A gente pode tomar um xarope, não, como é que chama? Um antibiótico e curar rápido uma gripe. No meu caso, eu tenho que tomar um antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, eu tenho que tomar o xarope. Pra vocês terem uma ideia. Eu sou assim. Tem gente que não. Tem gente que basta olhar, opa, já acreditei. Meu marido, uma vez só que viu palestra falando que a companhia espiritual vinha porque ele fumava, ele nunca mais quis saber de fumar. Eu já não sou assim. Sou Santo Tomé. E pessoas como eu sofrem mais. Por isso que eu tô falando, para curar uma dor de perda, é paliativo. Para muitas pessoas tem que ser paliativo, tem que ser de pouquinho em pouquinho. Mas a gente chega lá. A gente vai chegar.